Amós capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Disse ele: o Senhor brama de Sião, de Jerusalém faz ouvir a sua voz, os prados dos pastores lamentam, seca-se o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Beni-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Aven e de Bet-Eden, aquele que tem o cetro, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque levaram cativo todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. De Asdod exterminarei o morador, e de Asquelon aquele que tem o cetro, tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão à espada, e baniu toda a compaixão, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, o qual consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, fogo que lhe consumirá os palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia do turbilhão. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Amós capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, e som de trombeta. E exterminarei o juiz do meio dele, e matarei com ele todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai entram a mesma moça, assim profanando o meu santo nome. Também se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seu Deus bebem o vinho dos que têm sido multados. Contudo eu destruí-o, a morreu diante deles, a altura do qual era como a dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Outro assim vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos mancebos, nazireus. Acaso não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar como se aperta um carro cheio de feixes. Assim de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo, e aquele que é corajoso entre os valentes fugirá naquele dia, diz o Senhor. Amós capítulo 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel,
contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra só a vós vos tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Acaso andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Fará ouvir a sua voz o leão novo no seu covil, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela, levantar-se, a da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se, a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Proclamai nos palácios de Asdod, e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços nela há, e que opressões no meio dela. Pois não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, junto com um canto do leito e um pedaço da cama. Ouvi, e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas, e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Amós capítulo 4. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos maridos: dai cá, e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e aos que sairdes por último com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, cada qual em frente de si, e sereis lançadas para Armon, diz o Senhor. Vinde a Betel, e transgredi, a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, pois disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade, sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento e ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, foi devorada pela locusta, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira de Egito, os vossos mancebos matei à espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor do vosso arraial fiz subir aos vossos narizes, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e ficaste sendo como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e anda sobre os lugares altos da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Amós capítulo 5. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se, desamparada na sua terra, não há quem a levante.
Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 terá de resto 100, e aquela da qual saem 100 terá 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me, e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente irá ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor, e vivei, para que ele não rompa na casa de José como fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em Alosna, e deitais por terra a justiça, procurai aquele que fez as Pleiades e Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a ruína sobre a fortaleza. Eles odeiam ao que na porta os repreende, e abominam ao que fala a verdade. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas, e embora tenhais plantado vinhas desejáveis, não bebereis do seu vinho. Pois sei que são muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados, afligis o justo, aceitais peitas, e na porta negais o direito aos necessitados. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem, e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal, e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: o Senhor, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão ai, ai. E ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Ele é trevas e não luz. E como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostasse a mão à parede, e o mordesse uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, não será completa escuridade, sem nenhum resplendor. Aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Sim, levaste Sicute, vosso rei, e Quim, vosso Deus, estrela, imagens que fizestes para vos mesmos. Portanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amós capítulo 6. Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, dos homens notáveis da principal das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné, e Vede, e dali de a grande Amate, depois de Sei-Agate dos filisteus, porventura são melhores que estes reinos, ou são maiores os seus termos do que os vossos termos, ó vós que afastais o dia mau e fazeis que se aproxime o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros tirados do rebanho, e os bezerros do meio do curral, que garganteiam ao som da lira, e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi, que bebem vinho em taças, e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem por causa da ruína de José. Portanto agora irão em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó, e odeio os seus palácios, por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. E se ficarem de resto 10 homens numa casa, morrerão. Quando o parente de alguém, aquele que o queima, o tomar para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa: está ainda alguém contigo, e este responder: ninguém, então lhe dirá ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor.
Pois eis que o Senhor ordena, e a casa grande será despedaçada, e a casa pequena reduzida a fragmentos. Acaso correrão cavalos pelos rochedos? Lavrar-se, ali com bois? Mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna, vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis não nos temos nós tornado poderosos por nossa própria força. Pois eis que eu levantarei contra vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Deus dos exércitos, e ela vos oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro da Arabá. Amós capítulo 7. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebentar da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E quando eles tinham comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, peço-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito, o fogo, pois, consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Também disso se arrependeu o Senhor. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava junto a um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Perguntou-me o Senhor: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, a terra não poderá suportar até das as suas palavras. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza, mas em Betel daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei, e é templo do reino. E respondeu Amós, e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boeiro, e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás numa terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós capítulo 8. O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão gritos de dor naquele dia, diz o Senhor Deus, muitos serão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que pisais os necessitados, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova, para vendermos o grão, e o sábado, para expormos o trigo, diminuindo a medida, e aumentando o preço, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro, e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disso não estremecerá a terra, e não chorará todo aquele que nela habita. Certamente se levantará ela toda como o Nilo, e será agitada, e diminuirá como o Nilo do Egito. E sucederá, naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia cobrirei a terra de trevas. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, porei saco sobre todos os lombos, e calvas sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como o luto por um filho único, e o seu fim como o dia de amarguras. Eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Os que juram pelo pecado de Samaria, dizendo pela vida do teu Deus, Odan, e pelo caminho de Berseba, esses mesmos cairão, e não se levantarão mais. Amós capítulo 9. Vi o Senhor, que estava junto ao altar, e me disse: fere os capitéis, para que estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até o último deles, nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até o Seol, dali os tirará a minha mão, ainda que subam ao céu, dali os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, buscar-los, ei, e dali os tirarei, e, ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Também ainda que vão para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará, enfim eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Pois o Senhor, o Deus dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e pranteiam todos os que nela habitam, e ela toda se levanta como o Nilo, e diminui como o Nilo do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e funda sobre a terra a sua abóbada, que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Não sois vós para comigo, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, contudo não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, todavia não cairá sobre a terra um só grão. Morrerão à espada todos os pecadores do meu povo, os quais dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o resto de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem os dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Também trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Assim os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus.